Ok, gente, sejam todos bem-vindos. Vamos começar agora uma série de 3 ou 4 mensagens que nós vamos estar falando sobre saúde e bem-estar de uma vida fluente. Então, são as coisas que a palavra nos orienta assim como coisas que fazem a nossa vida fluir, né? Muitas coisas na nossa vida acabam ficando travadas, presas, né? Nós ficamos travados, nós ficamos presos em diversas situações e a coisa não flui, né? E eu queria falar exatamente sobre 4 colunas do bem-estar e saúde, né? São geradores de bem-estar e saúde que a gente vai estar estudando aqui esses dias. Então, o que é uma vida fluente, né? Uma vida fluente é como o fluir das águas de um rio, né? Ela flui com leveza, com liberdade, as águas vão fluindo, né? Se não fica nada represado, se não tem pedras no caminho, nada, um impedimento, a água simplesmente de um rio, ela vai continuar fluindo, né? Que é o caminho dela. Então, uma vida fluente é uma vida que flui com liberdade, que as coisas acontecem com uma certa espontaneidade, né? Então, quais são as características de uma vida fluente? A vida fluente é uma vida próspera. Mas que prosperidade é essa que nós estamos falando? Relacionamentos melhores, tá? A gente tem mais paz, tem mais qualidade no diálogo, nós temos um coração sem mágoas, né? Uma vida fluente também tem relacionamentos melhores porque é mais amigável, é mais simpática, tá? E é uma pessoa agradável porque ela é transparente, ela não é uma imagem, não é uma máscara, é uma pessoa transparente. Então, todas essas características, né, nos levam a ter relacionamentos melhores, né? Seja ter paz no coração, ter um bom diálogo, sem mágoas, uma pessoa amigável, simpática, transparente, né? São marcas de uma vida fluente, uma vida próspera. E a palavra de Deus em 3 João, capítulo 1, verso 2, diz assim: Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Tem algumas traduções que mudam um pouquinho esse cenário, né? Mas, basicamente, nós estamos falando da prosperidade bíblica em três campos, em 3 áreas, né? A prosperidade da alma, né? Como disse o apóstolo João, assim como é próspera a tua alma. Então, o que é uma alma próspera? Ela tem mente, emoções e sentimentos bem administrados, né? bem vividos na alma, né? E tem um mindset positivo, um mindset de vencedor, né? Daquele que pensa que Cristo sempre nos conduz em triunfo, né? Aquele que enxerga que todas as coisas cooperam para o nosso bem, né? E que o Senhor sempre vai nos conduzir em vitória. Em Cristo somos mais do que vencedores, tá? Então essa é a nossa perspectiva, né, de uma prosperidade de alma, né? Uma mente aberta, emoções bem administradas, né? Tem bons sentimentos. Uma outra coisa é a prosperidade no corpo, tá? Que ele fala que assim, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma, tá? Então, saúde é a prosperidade no corpo, tá? Então, o que é a prosperidade no corpo? É ter saúde, né? Ter uma alimentação equilibrada. Você não é aquele cara compulsivo que come alucinadamente, você não é aquela pessoa que come mal, que se alimenta de uma forma muito ruim, que não dorme direito, que não tem, né? A prosperidade no corpo, ela envolve uma boa alimentação, um certo nível de exercício, de estar se mantendo. Isso é uma prosperidade no corpo, né? A gente vê na Bíblia, por exemplo, Moisés, né? A palavra diz que ele morreu em ditosa velhice,
né? O que é ditosa velhice? É saudável velhice, não é aquela velhice que tudo dói, tudo machuca, tô acabado, tá? A pessoa, né? Não, é uma velhice saudável, né? Então isso é prosperidade no corpo. E a primeira prosperidade que ele citou é prosperidade financeira mesmo, né? Nos negócios, tá? Então, prosperidade nas finanças envolve estar gerando recursos, envolve ter sonhos, correr atrás dos sonhos, não ser uma pessoa que não tem motivação para nada. E moderação. Não é uma pessoa que trabalha alucinadamente, que quer ganhar dinheiro a qualquer custo, quer ficar o teu primeiro milhão antes dos 30. Não tem essas neuras, né? É uma pessoa equilibrada, moderada, né? Então, prosperidade no corpo, que envolve a saúde, né? A prosperidade na alma e a prosperidade nas finanças, tá? Ou na vida profissional. Então é dessa prosperidade que João está falando, e isso que eu estou tentando moldar, né? Ou modelar, né? Mais ou menos o que seria uma vida fluente, o que seria esse bem-estar, né? O que é essa saúde e bem-estar, né? Ela envolve essas coisas que a gente está citando aqui: relacionamentos melhores, prosperidade na alma, prosperidade no corpo, prosperidade nas finanças, tá? Então, uma vida fluente, quando a gente caminha na direção de uma vida fluente, nós caminhamos na direção dessas características aqui, em todo sentido, né? Nós somos seres completos, né? Deixa eu cortar esse somzinho aqui. Então vamos entrar agora no assunto propriamente dito. 4 geradores de bem-estar e saúde. Tá? No meio de uma geração acelerada, em que a Organização Mundial da Saúde fala, esses dias eu ouvi outras estatísticas de previsão da Organização Mundial da Saúde, inclusive com comentários de que o brasileiro é o povo que tem o maior nível de ansiedade, né? É o país com o maior nível de ansiedade, né, no mundo. E todas essas doenças, esses transtornos, né? Fala-se que hoje 85% a 87% da população sofre de algum transtorno psicoemocional, né? E são números assustadores. Uma sociedade acelerada demais, informação demais, qualidade de menos na informação que chega até todos nós, né? E nesse perfil as pessoas vão ficando cada vez mais doentes, né? Quantos de nós não podemos estar com dificuldade, por exemplo, de ficar lendo, né? Eu ouvi essa frase esses dias, de conseguir 15 minutos, 20 minutos lendo um livro ou algum material, alguma coisa, sem olhar lá no celular, dar uma paradinha, olhar no celular, ver se tem um WhatsApp, ver se tem uma mensagem, alguma coisa, dar aquela descontraída, né? Quem não faz isso, né? Então, é uma sociedade que perde o foco, ela perde profundidade, uma sociedade rasa, né? Pregações rasas dentro das igrejas, mensagens sem profundidade de transformação, de coisa que a gente às vezes quer só emoção. E, gente, emoção é maravilhoso. Nós somos seres humanos que nos emocionamos. A emoção faz parte da nossa estrutura, né, existencial, mas nós precisamos ser mais profundos. Quando você estuda a palavra de Deus, você vê que a palavra é profunda, ela tem coisas, né, que ela fala numa linguagem muito simples para que todos entendam, mas quando você vai se aprofundando, a palavra de Deus é profunda, ela não é rasa. O ser humano não é raso, o ser humano é complexo. E a gente quer resolver os nossos problemas com uma cabeça rasa, com uma mentalidade rasa, com falta de profundidade em tudo, né? Como alguém disse outro dia, que essa nova geração, poucos querem fazer faculdade, porque é muito tempo estudando. Então, numa faculdade, num estudo mais longo, mais prolongado, você se aprofunda no assunto, você vai mais fundo, né? Qual é o problema
da parábola do semeador, né? É não ir fundo o suficiente para gerar frutos, criar raízes e gerar frutos verdadeiros. Então, caiu à beira do caminho, o pássaro foi lá e pegou e tal, quer dizer, não entrou na terra, foi mais raso que qualquer coisa. A outra, o solo era rochoso, então não tinha como você entrar profundamente na terra para criar raízes, né? A outra caiu no meio dos espinhos. Então, é uma provocação de uma sociedade rasa, sem qualidade de vida, sem uma avaliação mais profunda de si mesmo, das pessoas, do mundo que nós vivemos e da palavra de Deus. Tá? Então eu vou falar aqui sobre 4 geradores de bem-estar e saúde. Tá? Eu fiz um quadrinho aqui, não tem o mais importante, nem o menos importante, não tem o maior, nem o menor, tá? São todos equivalentes. E eu coloquei aqui, eu vou só citar esses 4 agora e nós vamos começar estudando sobre o último deles, o azul ali, ou o primeiro, se for de baixo para cima, que é o perdão. Tá? Então, o perdão nós vamos falar hoje, a gratidão muito tem se falado por aí, né? A compaixão, a gente vai explicar mais para frente, e a partilha, a importância do dar e receber, né, para se tornar fazer da tua vida uma vida fluente, uma vida que flui, uma vida que cresce, uma vida que se desenvolve. Tá? É a partilha, é o dar e receber. Né? Aquele que muito semeia, muito colhe. Quem pouco semeia, pouco colhe. Quem não semeia não vai colher nada. E quem semear vai colher. Então, isso é algo que a gente vai estar estudando num outro dia. Mas, num primeiro momento, eu queria falar sobre o perdão. Não guardar mágoas, rancores, iras. Tá? No meio dessa sociedade que a gente já mencionou aqui muitas coisas, uma das ações que os algoritmos acabam fazendo, né, na internet é que, se ele percebe que você gosta dos vídeos, das postagens de esquerda, ele vai te encher de postagem de esquerda. Tá? Ele é treinado, o objetivo do algoritmo é fazer com que você fique o mais tempo possível na internet e ele ganha com essa audiência. Tá? Já passou muito da televisão. Né? Então, o algoritmo, ele vê o que você gosta e fica jogando. Uma pessoa que namorou com outra e depois terminou e ela gostaria de voltar e fica naquela cisma, naquele ciúme, está sempre seguindo ela. E olha que a foto. O que o algoritmo faz? Sem ele procurar, ele joga fotos daquela pessoa. Se você ficar falando de máquina de lavar louça, falando perto do teu celular ligado, você fala algumas vezes, não, máquina de lavar louça, comprar, pensando e tal, máquina de lavar louça, fala umas marcas e tal, você vai reparar que vai começar a aparecer anúncio de máquina de lavar roupa, né, para você na internet. E eles vão aparecendo cada vez mais. E se você, sem você pesquisar, e se você começa a pesquisar, aí vem uma enxurrada de anúncios. Por isso que hoje, às vezes é fácil você comprar, buscar uma boa oferta. Mas por quê? Porque o algoritmo quer que você fique lá. Ele quer que você compre. Ele quer... esse é o trabalho do algoritmo. Então, aqui entre nós, se eu só escuto mensagem de esquerda, tá? A internet vai mandar para mim cada vez mais postagem de esquerda. Se eu só gosto de direita, eu vou cada vez ouvir mais mensagem de direita. E o que a mensagem de esquerda fala? Que o cara da direita, aquele político, o outro funcionário, tudo safado, tudo, né, que só está defendendo os ricos, que não sei o que, e vai ficar falando isso e cita um exemplo, nem sempre são histórias verdadeiras, e vice-versa, né? O cara que só escuta a direita, que só tem ladrão, que é safado, que ninguém trabalha, que não sei o que não tem visão de nada, e aí houve aquele roubo lá, que teve esse... Então, o que acontece com a sociedade? Você só recebe postagens da direita e o outro só recebe postagens da esquerda. Isso vai criando o quê? Uma polarização. Não escutar a ideia de outro, né? Isso a gente já ministrou um pouquinho aqui, é a característica de uma mente
pobre, né? Uma mentalidade frágil, fragilizada, empobrecida, né? Uma mente pobre não consegue lidar com opiniões diferentes. E a gente vai se polarizando cada vez mais, é uma ação até do algoritmo. Ele vai te levando mais para quem é bom vai ficar cada vez mais mal, melhor. Quem é mal vai ficar cada vez pior, né? Porque só vem postagem de coisa errada, de fazer maluquice e tudo. Então a polarização vai crescendo. Então isso é uma sociedade que muita gente fala de amor, mas está cheia de ódio. É uma sociedade que fala de mente aberta, mas é constituída por pessoas, via de regra, extremamente radicais. Né? Por exemplo, ideologia de gênero. Né? O cristão é chamado de radical. Nem todos os cristãos hoje em dia já se tornaram, né, abertos para esse, como se isso fosse uma coisa muito importante, você abrir a mente nesse sentido e tal. E você vai para lá. Só que do outro lado, tem pessoas dizendo que estamos com a mente aberta, é aberta, mas não aceita que você pense contra a ideologia de gênero da forma que está sendo ensinada. Né? Então, essa polarização, ela vai criando uma sociedade cada vez mais radical, mais cheia de mágoas, mais polarizada, mais inapta para ouvir o controverso, para escutar a opinião diferente, certo? Então isso vai gerando o quê? Né? A falta de diálogo, é tudo que não tem uma pessoa fluente. Falta de diálogo, não mágoas, amigável, simpatia, não ser amigo de um cara que pensa desse jeito, né? Eu não quero nem conversa com gente assim e tal. Você já cria aquele preconceito, aquela posição radical. Então, o mundo hoje está cheio de pessoas prontas para apontar o dedo, fazer críticas, julgar e condenar. Essa é a sociedade que nós estamos vivendo hoje, a sociedade que tem sido moldada, né, nos nossos dias, de uma forma organizada ou totalmente aleatória, mas é assim que a gente está ficando cada vez mais, né? E frequentemente nós estamos entre esses que polarizam, que apontam o dedo, que criticam, que julgam, que condenam, né? Frequentemente somos nós que estamos ali nesse cenário, né? Atacando pessoas, né? É um grande ato falho da nossa alma achar que podemos julgar os outros. Jesus disse: não julgueis e não sereis julgados, né? Com a mesma medida que vocês julgarem, vos julgarão também, né? Quando fala lá em Gênesis sobre a criação, a Bíblia diz assim que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Mas num outro versículo ele diz que Deus criou o homem à sua própria imagem. Ou seja, o homem é um espelho de si mesmo. E aí se segue o ensinamento de que quem vive pela espada morre pela espada, né? Porque aquilo que você está semeando, você vai colher. Aquilo que você está jogando para os outros, volta para você como um espelho, né? Então, a criação, a estrutura da criação do homem é exatamente essa, né? Nós somos criados à nossa própria imagem. Então, aquilo que eu faço se espelha de volta para mim, né? É como uma colheita daquilo que eu estou semeando, tá? E adicionalmente nos achamos no direito de condenar e não perdoar o próximo. Não, isso é imperdoável, isso daqui eu não aceito. O que aquela pessoa me fez eu nunca vou esquecer. Isso daí não se faz com ninguém. Você não pode, é absurdo, né? E veja, nós não somos perfeitos para não perdoar. Nós precisamos do perdão de Deus e do perdão uns dos outros. Tá? Colossenses 3,13, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas, que em outra tradução fala de reclamações, que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes
perdoou. Então todos nós precisamos do perdão de Deus e precisamos aprender a perdoar uns aos outros. Tá? Não perdoar é um ato de arrogância. E a gente vai ver aqui que não perdoar também é um ato de burrice. Porque a gente não perdoa como se estivesse punindo aquela pessoa. Mas na realidade, ao não perdoar, ao reter mágoa, né? Ao ficar ressentido, ter ressentimento. O que é o ressentimento? Eu tenho um sentimento ruim sobre alguém ou de uma ferida que me fizeram, me senti mal, e aí eu me lembro daquilo que aconteceu e eu sinto a mesma coisa. É um ressentimento, eu estou sentindo de novo aquilo que eu já senti. Então, no final, eu estou fazendo mal para quem? Para mim mesmo. Eu não estou punindo o outro. Bruno, pode explicar de novo? Sim. Dar um outro exemplo de ressentimento? Então, o ressentimento, assim como a mágoa, ele tem essa característica, né, de você estar guardando alguma coisa dentro de você contra alguém, né? Alguém que te machucou, te feriu, você está guardando, tá? Especificamente o ressentimento, o sentido da palavra, você pegar a morfologia da palavra, né? Ressentir. O que é ressentir? É sentir de novo, sentir mais uma vez. Então, uma pessoa te ofendeu, tá? Vamos lá, uma colega de trabalho te traiu, inventou uma história sobre você para o chefe, e você ficou muito chateada quando soube, ficou muito magoada e tudo. Passou 2, 3 semanas, aquele assunto já virou a página, mas você lembra daquilo. E toda vez que você lembra daquilo, você sente de novo a dor que você sentiu quando você soube que aquilo aconteceu. Então isso é ressentir, é sentir mais uma vez, sentir novamente. Tá? Então, só que muitas vezes a gente guarda a mágoa como uma forma de punir a pessoa que nos feriu. Só que ele não está recebendo punição nenhuma, quem está sendo punido somos nós. Porque a gente que está com maus sentimentos, a gente que está com o coração, gente, a mágoa, a ira, o rancor, né, o ressentimento, são coisas pesadas para a nossa alma, são coisas ruins, né? O apóstolo Paulo, em uma de suas cartas, escreve assim, olha, longe de vós toda ira, toda inimizade, toda gritaria, toda discussão, toda amargura, né? Longe de vós essas coisas. Por quê? Porque elas são pesadas. Deus é amor. E quando um homem e uma mulher de Deus estão carregados de mágoas, de ressentimentos, de rancor, desejo de vingança, gente, Deus não consegue habitar. Sabe, não tem, tudo bem, ele está aqui por causa do sangue de Jesus, o Espírito Santo habita dentro de nós, tá? Mas fica sem influência. Não é uma vida que flui, é uma vida que trava. A mágoa trava, o ressentimento trava a vida, o ressentimento trava a tua alma, trava a tua saúde, trava as tuas finanças. Um coração magoado, ressentido, ele ocupa demais o pensamento dele com coisas ruins e não com coisas boas. Ele ocupa o corpo dele com a contaminação. Quantas pessoas, para serem curadas de alguma doença, para o remédio fazer efeito, para uma oração fazer efeito, ela precisa perdoar alguém. Tinha mágoa contra tal pessoa, não conseguia perdoar, às vezes é a própria mãe, o pai. Quantas mágoas existem entre mães e filhas, entre pais e filhos, entre irmãos, entre marido e mulher, separados ou não, né? Quantas mágoas existem e às vezes essas mágoas trazem doenças, né? Vamos avançar um pouquinho mais aqui na apostila, né? Reter o perdão nos causa dor, mágoa, ressentimentos, só tristeza. Quando você não libera o perdão, essas coisas aparecem dentro de nós, né? Eu não perdoei, então isso aparece.
Essas coisas trazem doenças somatizadas para o nosso corpo. Hoje a ciência tem uma visão muito forte, inclusive existe uma área da psicologia que acredita que a grande maioria das doenças são causadas por questões emocionais. E talvez a mais pesada de todas elas sejam a mágoa, o sentimento de vingança, a ira, né? São coisas que vão nos destruindo o corpo, né? Causa gastrite, tem gente que morre de câncer, né? E todo mundo fica estudando as causas. Existem linhas que já mencionam que vários tipos de câncer são causados por questões emocionais. Doenças que a gente traz para nós. Por quê? Porque aceita uma contaminação desse nível. Deus é amor. Onde há amor existe perdão. A falta de perdão traz doença, a falta de perdão trava a vida pessoal, a vida financeira, né? Só quem já conseguiu perdoar verdadeiramente alguém sabe a sensação de leveza e tranquilidade que isso traz. Essa sensação vem inclusive acompanhada de outras vantagens para a nossa saúde física e a saúde mental. Porém, para conquistar tudo isso é preciso respeitar o processo e se permitir, porque esse ato tem mais a ver com nós mesmos do que com a pessoa que enxergamos como objeto de nossa mágoa ou do nosso perdão. Tá? O que isso quer dizer? Se permitir é você aceitar o processo. A ferida foi muito grande, mas eu quero aceitar a possibilidade de perdoar. Né? Tem uma história muito conhecida de uma missionária, né, Corrie ten Boom, que na Segunda Guerra ajudou muitos judeus, né, a serem salvos, tudo. Ela se converteu e a irmã dela era convertida, ministrava na cadeia. Elas foram presas, né, num campo de concentração nazista e viram os judeus serem mortos, tudo, mas elas pregavam o evangelho e conseguiam pregar o evangelho lá, até uma hora que bateram nessa mulher e ela morreu também, dentro da prisão. E logo depois ela começa, a irmã, né, que era mais caladinha, não se metia em nada, já tinha umas 30 pessoas ali, daquelas mulheres, no campo de concentração, que começaram a crer em Deus, tudo, né? Começaram a crer em Deus e estavam então nessa perspectiva de, bom, eu quero ouvir uma palavra, eu quero receber uma mensagem. E aí foram para cima dela. Tua irmã morreu, mas você está aqui, você conhece a Bíblia. E aí ela começou a ministrar, assim, quase que forçada. E surgiu um ministério extraordinário. A Corrie ten Boom, se não me engano, ela ainda está viva, essa senhora. Mas um dia ela pregando numa cidade, nos Estados Unidos, ela... de repente, no final da mensagem, se aproxima um homem dela, um senhor, e fala para ela: olha, eu estou convertido, estou cristão já há alguns anos, e eu tenho te ouvido, tenho escutado, eu fico impressionadíssimo com você, tudo, mas eu preciso te pedir perdão. Mas pedir perdão por quê? Porque eu sou aquele soldado que bateu na tua irmã e ela morreu. Depois da guerra, eu fiquei contra o nazismo, me converti e eu preciso do teu perdão. E ela disse o seguinte, que num primeiro momento, a vontade dela ela jamais esperava encontrar o cara que matou a irmã dela, né, numa situação dessa. E a primeira vontade dela foi pular em cima dele, de raiva, né, de coisa. E ela segura a onda e ela falou: Deus, o perdão não está em mim, mas o perdão está no Senhor. Eu sei que essa é a tua vontade. Então, ela ouviu Deus falando para ela: dá o primeiro passo. Libera o perdão. E aí ela diz que quando ela falou para ele: eu quero te perdoar em nome de Jesus,
Diz que aí ela veio, aquele sentimento de misericórdia, de graça, de amor por aquela pessoa, veio de uma forma tão intensa, né, que ela abraçou ele e tudo, e teve um grande momento de quebrantamento. Então é preciso saber que às vezes o perdão, ou frequentemente o perdão, é acima das nossas forças. Mas agora já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Né? E esse viver que nós temos no corpo é por Ele. Então é o momento de chegar e falar assim, ó, é pela graça, mas eu quero te obedecer. Amém? Respeitar o processo. Entender que por nós mesmos talvez a gente não conseguisse, mas que Cristo vive em mim. Já não sou eu quem vive. Então dá o primeiro passo. Se propõe a perdoar. Aceite perdoar. Ela não precisava ficar convivendo com aquele homem. Aquilo traria lembranças toda hora. Mas ela tinha que tirar aquela pessoa da mente dela. Se desconectar. Tá? Então, no Salmo 32:3 fala assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Sabe, a mágoa, o ressentimento, longe de vós, diz a palavra, diz o apóstolo Paulo, longe de vós, todas essas coisas, né? Então, é uma coisa que pesa no coração, que entristece o Espírito Santo, que seca a ação de Deus, que fecha os nossos ouvidos para a voz de Deus, que trava as nossas vidas. Nossa alma fica travada. Não há prosperidade numa alma cheia de mágoa, cheia de ressentimentos. A nossa alma fica realmente travada, não flui, as coisas não fluem. Então, por esse versículo aqui, a gente vê essa relação entre o pecado, o peso do pecado e o corpo. Envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Tá? Então há um desgaste físico maior, um envelhecimento maior da pessoa. Né? Quanto menos peca, mais jovem fica. O mais saúde você tem na velhice, né? Quanto mais você peca, quanto mais mágoa você guarda, é pior, a coisa vai se acumulando. Tá? Então, mágoas e ressentimentos nos ferem a alma e o corpo. Nosso corpo é atingido por isso. O ato de perdoar é importante, pois nos livra de maus sentimentos como a mágoa, o ressentimento, o rancor, a ira, a raiva e a vingança. Quando sentimentos negativos como esse dominam um ser humano, preste atenção nisso, o pior dele se manifesta. Quando algo nos domina e é algo tão ruim assim, que nos contamina, nos pesa na alma, nos afasta de Deus, entristece o Espírito Santo, desgasta os nossos ossos, né? Nos leva a um envelhecimento mais rápido, né? O pior de nós se manifesta quando a gente dá vazão para isso. O pior de nós se revela, tá? Desencadeando danos físicos e psíquicos aqui a si mesmo e aos que o cercam, porque as pessoas que são da família, ou que estão próximos, amigos, colegas de trabalho, todo mundo sente esse ambiente. Chegou o cara, né? Chegou o cara briguento, o cara que está sempre magoado, sempre julgando, sempre reclamando, sempre falando mal de alguém, sempre mal-humorado, sempre, sabe? É um peso na alma. E você vai contaminando quem está do lado, você deixa todo mundo nervoso. A pessoa ansiosa, ela também contamina os outros em volta, ela vai deixando todo mundo ansioso. É uma doença que pega, que contamina, né? Então vamos lá. Quem não perdoa limita a sua capacidade e as suas possibilidades de amar. Se você não perdoa, não, aquela pessoa não consigo perdoar, mas eu sou uma pessoa tão amorosa, tão... Meia verdade. Tá? Quem não perdoa, quem guarda mágoa, não pode ser um vaso de expressão da pessoa de Jesus.
porque Ele é o perdão, né? Então, a manifestação do perdão é fundamental nas nossas vidas para sermos como o Senhor quer que a gente seja, tá? A mágoa com desejo de vingança é como uma porta fechada para um futuro mais feliz e promissor. As portas se fecham diante de nós. A gente quer uma vida legal, quer estar se sentindo bem, acordar na boa, dormir de boa, estar naquela paz, naquele espírito gostoso e tal, mas aquela mágoa está ali, cara. E aquela mágoa está pesando, e aquilo te incomoda, aquilo perturba, aquilo atrapalha, sabe? E quando então a mágoa com desejo de vingança é mais complicado. E é difícil o desejo de vingança, né? Porque, veja, a Bíblia fala, a mim pertence a vingança. Não façam nada, eu retribuirei. Então, quando você resolve fazer alguma coisa, você está tirando de Deus a ação que Ele falou que faria. Então, a disciplina educacional que Deus faria na medida correta com aquela pessoa, que se fosse por você, você queria matar aquela pessoa, arrancar os cabelos, destruir todo mundo, né? Deus vai fazer uma disciplina na medida certa, na medida de cura, na medida de crescimento, de transformação, e não na medida de dor, de vingança, de fazer mal para a pessoa. Então, deixa Deus. Se Ele disse, né, eu retribuirei, para a gente ficar tranquilo, fica em paz, eu retribuirei, né? Não retribuo mal por mal, a vingança a mim pertence, diz o Senhor. Então, é algo que a gente precisa se alimentar da confiança em Deus. Olha, eu estou sendo injustiçado, só que veja, uma coisa nós não podemos nos esquecer. Muitas vezes eu já tive magoado com alguém, chateado, né? E eu falei, vou perdoar aquela pessoa e tal. E depois Deus falou para mim, ok. Só que tem um detalhe, Bruno, você perdoou, muito bom, gostei de ver, mas você também feriu aquela pessoa. Eu feri? Não, fui só ferir. Não, você feriu, você fez isso, fez aquilo. Ah, mas aquilo era o mínimo que eu poderia fazer para o que ela me fez. Você feriu. Então, queridos, a gente precisa se enxergar. Porque quem fere, quem é ferido, também fere. E muitas daquelas pessoas que a gente tem mágoa, nós também ferimos. Propositalmente ou sem querer, mas ferimos. Então, o ato de perdoar frequentemente está ligado com o ato de pedir perdão, de se arrepender também. Por isso, quando você tem uma reconciliação, os dois pedem perdão. É ruim quando um pede perdão e o outro, isso mesmo, você estava errado e tal, e não assume nada, e fica uma coisa que afasta mais, ele divide. O ambiente de perdão, de arrependimento, ele é quebrado com esse tipo de postura, é uma coisa ruim, né? Numa amizade, no trabalho, no casamento, né? Quando alguém no trabalho te magoou, vai lá pedir desculpa, você fala, tudo bem, vamos caminhar mais 1000 léguas aí. E o outro fica com aquela cara de ué, essa pessoa me fez também essas coisas e tal, não me pediu perdão, não falou nada, né? Só disse que me perdoava, mas disse que me perdoava sim, né? Tudo bem, você precisa mudar esse temperamento, você precisa que a pessoa vai pedir perdão e a outra critica mais, né? É preciso tomar cuidado com isso, né? É preciso tomar cuidado com a forma como nós reagimos. Nós precisamos do perdão uns dos outros, tá? Então, ela é uma porta fechada para um futuro mais feliz e promissor. É preciso se livrar dela para seguir a vida saudável e feliz. Se livre da mágoa. A mágoa é basicamente alimentada por nossas memórias. Eu vou me lembrando do que aconteceu, me lembro do que aquela pessoa me disse,
Então a gente tem uma memória visual, muitas vezes, da cena, de um olhar agressivo, de uma fala, aquela pessoa. Temos uma memória auditiva, de uma frase que foi dita, aquela entonação que foi falada, alguma coisa que nos ofendeu, parece que fica ecoando na nossa mente, e temos aquela memória também a emocional, a sensitiva, aquilo que eu senti no momento daquela dor. Então, quando eu começo a ter essas lembranças, essas coisas, pronto, daqui a pouco eu estou com tudo revivendo como se fosse ontem. E a gente tem a capacidade de trazer lá do inconsciente, do homem interior, de trazer memórias de 10 anos atrás para sentir a raiva que você sentiu lá atrás de novo. É como algo que você esteja retendo. E quanto mais frequente você se lembra disso e sente a mesma coisa, quer dizer, mostra que você ainda não foi tratado, ainda não conseguiu liberar esse perdão, porque isso ainda dói, isso incomoda, você não consegue falar daquilo sem ter uma emoção forte, porque é um trauma, é uma marca, né, na sua vida ou nas nossas vidas. Tá? Então, cuidado com as memórias. Né? Então, eu sou o maior causador do meu sofrimento hoje. Por quê? Porque eu não estou selecionando as memórias. Paulo fala, se algum louvor existe, se é edificante, se alguma coisa boa é e tal, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, se eu não tenho controle sobre o que passa na minha mente, mas eu tenho controle sobre o que fica na minha mente. Então, essa lembrança passa, deixa ela passar. Deixa ela passar e ir embora. Não deixa ela parar na tua mente. Se a coisa é boa, se a coisa é edificante, para. Se ela me traz esperança, segura ela na tua mente. Então você não consegue controlar o que passa pela tua mente, mas você controla o que fica. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. Não dê ocupação para memórias que te trazem dor, te trazem mágoas, te trazem ressentimento. Não dê espaço. É memória visual, é memória auditiva, né? É memória sensível. Não deixa ela embora, porque a emoção, né? O sentimento de dor, de mágoa, de raiva, desejo de vingança vão aparecer de novo. Às vezes a gente fala o desejo de vingança, não, vingança e tal, não estou pensando. Mas se for falar do desejo de retribuir, né? Eu não levo esse desaforo para casa não. Olha o que ele me disse, eu tenho que falar alguma coisa. Não, isso é muita injustiça, eu não vou deixar isso assim não, vou fazer alguma coisa. A gente quer retribuir, né? Retribuição e vingança são muito parecidos. Por isso que a Bíblia fala de eu retribuirei, eu vingarei. A vingança a mim pertence, né? Diz o Senhor. É para não ficar nesse joguinho, não, retribuir pode, vingança não. Não. Retribuição é marca de quem está magoado e quer dar o troco, né? O perdão, isso aqui é uma outra coisa muito importante. O perdão é mais para você do que para alguém que te feriu. O que isso quer dizer? Não necessariamente o perdão vai envolver reconciliação. Eu não preciso ser amigo daquela pessoa. A amizade é uma coisa que acontece naturalmente, é espontânea, né? Eu não preciso ser amigo daquela pessoa. Mas eu não posso, é que nem uma mulher que perdoa o marido que o traiu, né? Ela pode perdoar e voltar ao casamento, tá? Perdão com reconciliação, ou ela pode perdoar, não vai guardar mágoa, não vai ficar com raiva dele. Eles têm filhos, ela mantém uma comunhão com o ex-marido, conversa, tudo, mas ela não quer, nem pensa em casar de novo. Porque está magoado, não perdoa. Não perdoou. Ela perdoou, mas ela não... Perdão não necessariamente envolve reconciliação. Perdão envolve tirar aquela emoção de vingança, de mágoa, de dor de dentro de você. Expurgar a raiva, o ressentimento, a ira que você tem daquela pessoa, tá? Então, essa é a essência do perdão, tá? Perdão e reconciliação podem andar juntos e podem não andar juntos.
O que você procura é a paz, é tirar o peso da alma, viver leveza, liberar sua vida para novos caminhos, liberar sua vida para fluir, liberar sua mente, né, as suas emoções para fluir, sem ficar lá se lembrando com frequência da ofensa, da dor. Não. Passou, se lembra da pessoa, cruza com ela na rua, se cumprimenta, já passou. Já é indiferente. Aquela pessoa não te marca mais, ela é indiferente. Ah, foi minha melhor amiga, hoje não tem significado nenhum para mim. Pode ser, mas você não precisa ter mágoa dela, você não precisa desprezar ela, você não precisa ver 1.000 defeitos na vida dela que você fica toda hora lembrando, que isso é uma forma de retribuição, né? Outra coisa é que a mágoa não é seletiva. Quando a gente não perdoa, queridos, é um problema grave, tá? Por quê? Porque tudo à nossa volta, as pessoas, os vizinhos, os concorrentes, colegas de trabalho, tudo à nossa volta se torna aparentemente hostil. A gente olha tudo com desconfiança, porque o nosso coração está com mágoa. A mágoa não é seletiva. Quando você está com mágoa de alguém, você vai ter mais facilidade em ser ferido por outras pessoas. Você vai ter mais facilidade em ficar magoado com outras pessoas. Tá? A mágoa você não consegue, a mágoa eu direcionei toda para cá. Né? Você não consegue, você se torna uma pessoa, né, irascível, uma pessoa que pega pesado com as pessoas, que fica zangada, que tem tendência a brigar, a discutir, ou não discutir, mas ficar lá com aquele ressentimento, com aquela dor, aquele desgaste da pessoa. Tá? Então, quando a mágoa toma conta de nós, quando nós somos dominados, nós estamos profundamente desenvolvidos com olhos ruins. Eu tenho um olhar ruim para o mundo, para as pessoas. Todo mundo pode ser perigoso, pode ser hostil. A pessoa, quando vai se aprofundando nisso, fica com receio, fica sempre atento na rua, né? Sempre ligado. Né? Por quê? Porque alguém pode fazer algum mal, você pode ter um ladrão, você pode ter um... A gente fica muito mais preocupado com todas essas coisas. Você tem um colega de trabalho, você fica desconfiado dele, que ele vai te aprontar. Você não se abre com ninguém, não se abre, não. Nunca se abre com essas pessoas. Né? Então, isso você ensina para a geração seguinte. Você é uma pessoa magoada, uma pessoa desconfiada, uma pessoa pesada, infelizmente. Né? Vamos virar para a última página. Perdoar é difícil, porém é uma ação inteligente que traz muitos benefícios. Tá? Se guardar aquela mágoa de uma pessoa que eu fico me lembrando dela e me incomoda, eu tenho raiva, fico angustiado, e só de pensar em encontrar, alguém te chama para um churrasco, mas o fulano vai estar lá, a ciclana vai estar lá, ah não, então não vou, né? Por quê? Porque você não superou aquela situação ainda. Não, já superei, mas é muito desagradável, não quero esse contato, porque ainda dói. Se ainda dói é porque ainda tem uma mágoa e está te fazendo mal. Então é importante você se desconectar daquela pessoa, no sentido das suas lembranças, suas memórias, do sentido do que aconteceu. Desconecta, desliga. Tá? É uma atitude inteligente, você vai ter uma vida mais tranquila. Alimentar ressentimentos só aumenta a chance de atrair mais inimigos, ter menos amizades e atrasar a própria vida. Quer continuar travando a sua vida, impedindo ela de fluir? Guarda essas mágoas. Nunca vou perdoar essa pessoa, aquilo não vou perdoar. Está travado. Não se iluda que a tua vida não está fluindo como poderia. Longe disso, a gente fica travado. Tá? Perdoai-vos uns aos outros.
Desistam das vossas queixas e reclamações uns dos outros. Perdoem uns aos outros, assim como Deus em Cristo vos perdoou. Tá? Então esse é o princípio. Né? A gente já citou aqui, Lucas 6,37, não julguem, vocês não serão julgados. Não condenem, não serão condenados. Perdoem, serão perdoados. Eu perdoo porque fui perdoado completamente por Deus em Jesus Cristo. Isso é uma retribuição à vida. Eu queria te convidar para repetir aí agora comigo essas frases que a gente vai falar aqui. Tá? Repita em voz alta aí onde você estiver. Perdoo porque fui perdoado completamente por Deus em Jesus Cristo. Perdoo porque não quero continuar com essa dor na minha alma. Eu quero mais leveza na minha alma. Perdoo porque não quero adoecer o meu corpo. Eu escolho ter saúde. Perdoo porque quero e escolho ser livre para ser feliz. Escolho. Repete mesmo, fala em voz alta. Perdoo porque quero e escolho ser livre para ser feliz. E nessa liberdade eu peço perdão a Deus e às pessoas a quem firo e a quem feri. Nessa liberdade eu libero perdão sobre a minha própria vida e posso me amar e me aceitar como eu sou. Agora eu vou fazer um exercício aqui com vocês. Vamos praticar a palavra. Vamos praticar. Então, tem esse quadrinho aí no final, tá? Com 3 sessões. A primeira, eu me perdoo e me liberto de todas as vezes que me feri, prejudiquei e errei. Jesus me perdoa e me aceita do jeito que eu sou. Eu me aceito do jeito que eu sou. E aí você vai repetir essa frase aqui comigo e depois você vai falar aí para você. Ou pode escrever também, que fica até melhor, vai te fazer bem. Eu me perdoo por... E aí você vai falar todas as coisas que você já sentiu culpa, que errou, que não podia ter feito desse jeito, tá? Então eu vou ler aqui e depois você segue escrevendo. Repita comigo então em voz alta. Eu me perdoo e me liberto de todas as vezes que me feri, prejudiquei e errei. Jesus me perdoa e me aceita do jeito que eu sou. Eu me aceito do jeito que sou. Eu me perdoo por... Coloca isso para Deus aí. Fala para você mesmo e para o Senhor. Deixa o Espírito Santo trabalhar em você agora. Deixa as suas emoções serem curadas. Fala tudo que você sente culpa. Você não podia ter errado. Trouxe coisas que trouxeram sequelas, consequências ruins para a tua vida. Se perdoe. Se perdoe. Se aceite. Em Jesus, se aceite. Agora nós vamos passar para o segundo momento em que você vai liberar perdão sobre pessoas que te magoaram, tá? Pessoas que já te magoaram em algum momento, tá? Então, pode repetir comigo. Eu perdoo todas as pessoas que me feriram, magoaram, prejudicaram, decepcionaram e traíram. Eu perdoo. Pode falar os nomes delas aí para você. Ou escreve aí para você. Todas que vierem à tua lembrança agora, bota o nome delas aí, libera esse perdão. Para ser livre. Para agradar ao Senhor. Para trazer saúde sobre o teu corpo e sobre as tuas emoções. Eu perdoo.
fulano, ciclano, beltrano, eu perdoo. E agora seguindo, eu me desconecto dessas pessoas agora e me liberto em nome de Jesus. Jesus me ama, me perdoa e me aceita do jeito que eu sou. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. E uma terceira coisa agora. As pessoas não estão aqui, mas no mundo espiritual e no teu mundo racional, emocional, você vai liberar esse perdão. Você vai pedir perdão para essas pessoas a quem você feriu, a quem você magoou. Tira esse peso da tua alma também. Assume isso daí. Reconhecer que feriu torna mais fácil liberar perdão. Reconhecer que feriu é um ato de humildade. É um ato de não soberba, não arrogância. Então repita comigo, eu peço perdão a todas as pessoas a quem eu feri, magoei, ofendi em pensamentos ou palavras. Eu peço perdão para... E diga os nomes. Coloque esses nomes aí. Escreva ou fale em voz alta. É entre você e o Senhor nesse momento, mas é também entre você e essa pessoa. O reconhecer que a feriu, o reconhecer que a machucou, em algum momento, de alguma forma. Eu me desconecto delas agora. Você lê comigo? Eu me desconecto delas agora e me liberto em nome de Jesus. Jesus me ama, me perdoa e me aceita do jeito que eu sou. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Que assim seja em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, que aquilo que experimentamos aqui agora, Senhor, pela Tua graça e pelo mover do Teu Espírito e a manifestação do Teu poder em nós, seja completamente real e verdadeiro, cheio de significado, e que as pessoas que participaram desse momento ou vão participar, estão aí pelo YouTube, que tenham exatamente esse refresco na alma, esse refrigério na alma, essa leveza de alma, propiciada pela Tua graça, pelo Teu poder e pelo nosso desejo de dizer sim, de se permitir ser tocado e transformado pelo Senhor, Pai. Louvado seja o Teu nome, eu Te agradeço por cada uma dessas vidas e oro por cada uma delas, Senhor, essas que têm acompanhado aqui ou aparecem de vez em quando, que em nome de Jesus sejam fortalecidos com poder, que tenham sabedoria, espírito de revelação no Teu pleno conhecimento, que a Tua verdade seja plena em conhecimento, em experiência, em realidade de vida, na vida deles, na minha vida, em cada um de nós. Guarda-nos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe.